Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, portanto, nós estamos no sagrado dia do Shabbat. Hoje é 31 de julho do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 22 do mês Av do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, que pela misericórdia do nosso Deus, o único e o verdadeiro Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem, nem filho do homem, para que minta realmente, o nosso Deus, Baruch Hashem, por chegarmos no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabbat. Por isso, um Shabbat Shalom a você, família, às comunidades, e que seja com muita luz da presença divina, renovando as nossas forças, energias, as nossas baterias, para que a próxima semana nós possamos aí, pela graça de Hashem, estarmos aí revigorados, renascidos, né, para os novos desafios de uma nova semana. Reiniciando os estudos da Torá a partir do primeiro dia, mas iniciando uma nova semana, com novas perspectivas, novos desafios, novas batalhas, sempre com a certeza de termos novas vitórias, novas conquistas que venham exaltar o bendito nome do nosso Deus. Por isso, Shabbat Shalom, nessa graça bendita, né, vamos aí estar em frente. Baruch Hashem, Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui de Bauru, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, Donária, estamos com saudades aí, Donária, né? A Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Também temos aí o José Hélio Tavares, da região aqui de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem. Quem mais que está aí? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? A terra da garoa. Baruch Hashem. A Leocádia Pereira, Colombo, próximo a Curitiba. Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Eterno, que estamos aqui juntos em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos a 328 dias do nosso ano 5781, a contar da criação. E nós agora estamos, né, num grupo de 7 ensinamentos do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, e nós estamos dentro de um grupo de estudos, né, de pensamentos, melhor dizendo, do nosso Rebbe, com o título Ciência e Tecnologia. Então vamos ver o que o nosso Rebbe fala conosco nessa tarde. Então diz assim: tudo foi criado como um meio para conhecer Deus. Todas as descobertas que já fizemos foram colocadas aqui nos 6 dias da criação, a fim de que as utilizemos para um propósito divino. Baruch Hashem. Saulo Rodrigues, Shalom, Shalom. Saulo é de Joinville, Santa Catarina, se eu não me engano. Positivo, Saulo. Baruch Hashem. Observemos aqui que a sabedoria do nosso Rebbe, ela nos fala que tudo foi criado. Quando nós chegamos lá no livro de Eclesiastes, né, o livro do pregador, e nós ali, ao lermos, né, de fato, todo o livro de Eclesiastes, nós contemplamos uma realidade que ali está escrito, é que debaixo do sol não há nada novo. E aqui nós temos a palavra do Rebbe dizendo que tudo foi criado como meio para conhecer a Deus. Todas as descobertas que já fizemos foram colocadas
aqui nos 6 dias da criação. Então, de fato, não há nada novo. Ah, você pode dizer, mas espera aí, o mundo moderno, sua tecnologia, sua ciência e tudo mais, são novas e novíssimas descobertas, etc. e tal. É para o homem dos dias modernos, né? Parece novas tecnologias e novas ciências. O que nós vimos na gota de sabedoria do Rebbe de ontem? Quando o Rebbe falou conosco no dia de ontem, dentro desse aspecto, né, as pessoas, né, os cientistas, os especialistas, não, como que gostam de falar de especialistas nos dias atuais, não é verdade? Né? Interessante, abrindo um parênteses aqui, né, falando de especialistas, né, hoje em dia tudo é especialista, especialistas e especialistas. Se formos levar em conta, entre aspas, esses especialistas da atualidade, principalmente, né, aquela velha militância que fala especialista daqui, especialista dali, e na verdade são verdadeiros ignorantes. Então, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, eles não eram especialistas, eles eram mais do que especialistas, eles eram PhD em especialistas, não é verdade? É só você lembrar, né? Dependendo da sua idade, é só você lembrar o que os seus pais fizeram, o que os seus avós fizeram, o que os seus bisavós fizeram, muitas vezes para resolver situações em que pareciam emblemáticas, né? E resolveram de uma forma simples, desde uma contusão muscular, uma pancada lá no osso, na canela, ou do joelho, um ferimento aqui e ali, né? Um cisco que caía no olho. Hoje um cisco cai no olho, a família paga caríssimo um oftalmologista para ir lá no oftalmologista e aí o oftalmologista, né? Ele obviamente está sendo pago, né? Ele faz uma grande encenação e tira um pequeno cisco do olho da pessoa, né? E dá lá um colírio e pronto, né? Pagou uma fortuna para tirar um cisco do olho e pegar uma receita de um colírio, né? O que os pais, os avós e os bisavós faziam antigamente, quando os filhos, né? Caiu um cisco no olho? Era tão simples, não era verdade? Os nossos especialistas, os nossos PhD em especialistas, né? Antigamente chegava ali, pegava o olho, dava uma puxada na beira do olho, jogava por cima da outra pálpebra, né? E chegava ali, olhava, abria, né? Chegava lá com os 2 dedos, abria o olho e dava uma soprão, aí vinha lá com uma água, jogava uma água lá, pronto, pode, volta a brincar, já tá tudo certo, né? Aí às vezes o filho ou a filha fala, mas mãe, tá doendo ainda. Quem tá doendo? Nada. Vai brincar lá que isso passa. Né? E a gente voltava a brincar lá e já não lembrava mais de cisco que caiu no olho, que não sei o que, tava doendo nada e já tava tudo certo. Aí a hora que você entrava para dentro de casa, aí a mãe ou a avó, os avós ou os bisavós, e aí, passou a dor do olho? Que dor, né? Então são exemplos simples, mas por aí afora vai, né? Então na realidade os nossos antepassados eram PhD em especialistas, né? De diversas modalidades. E por aí afora vai, né? Era o chá, era o álcool com um monte de coisas, de ervas para tirar dor disso, dor daquilo, curar ferida aqui, ferida ali, e que não sei quem, não sei lá. Ou seja, só ia para o hospital quando não tinha jeito mesmo, aí tinha que ir mesmo. Aí precisava de um especialista mais apurado, né? Então era assim que aconteciam as coisas, né?
Então, hoje em dia, tudo é especialista, principalmente quando, entre aspas, os especialistas, né, vêm com as suas ideologias, né, perigosíssimas, né, para que realmente seja mudada a natureza das coisas. Aí é especialista. Aí quando aparece alguém que não concorda, aí então é o quê? É um genocida, é um fascista, né? É um negacionista, né? Aí você é autoritário, você é quadrado, você é ignorante e por aí afora vai, né? Então, vamos que vamos, né? Só para também continuar dentro desse parênteses, né? Segundo as medidas do Beit HaMikdash, é uma medida em quadrado, né, praticamente, né? Então quer dizer que a fórmula redonda da modernidade, da atualidade, dessa ideologia de gênero maligna, perigosa, não tem espaço, né? Então, por isso, né, amados, é tempo de se escolher, né? Realmente, que lado que você quer estar, né? Biblicamente falando, né? Você quer estar à direita ou à esquerda, né? Então, aí é que está o detalhe, né? Então, vê lá, qual lado que você está, é uma realidade. A Donária, gratidão por essa excelente live, shalom para todos vós, amados Raverim. Baruch Hashem, Donária. A Carla de Costa, né, fala assim, é bem assim mesmo, né? Então, é assim mesmo. Né? Então, amados, dentro desse escopo aqui, voltando à nossa gota de sabedoria do Rebbe, né? Então, o Rebbe nos fala aqui, desde a live de ontem, a primeira gota de sabedoria dentro deste grupo, né? Ciência e tecnologia, né? Os especialistas falam, né, sobre energia e matéria, dizendo que é uma coisa só. E o Rebbe, né, fala assim, para nós que conhecemos a Torá, não precisamos ficar aí dando desculpas a ninguém. É só pegarmos realmente a conclusão dos especialistas que dizem que energia e matéria é tudo uma coisa só. E o Rebbe diz, é só pegar essa conclusão e falar, ó, tudo isso que vocês estão dizendo chama-se Deus. Deus é tudo. Tudo é Deus. E não tem nada novo debaixo do sol. Ponto. Isso é emuná. Isso é confiança em Deus. Deus disse, eu confio. Acabou. Ah, mas o cientista, o especialista, fulano de tal, diz que essa descoberta ela é inédita. Ela é inédita para o ser humano no sentido de tempo dentro do tempo. Mas que essa coisa inédita que ele chama, na realidade não é novo, porque tudo foi criado para que cada coisa seja revelada no seu tempo certo. E por isso, debaixo do sol, não há nada novo, porque Deus é tudo, e tudo é Deus. E na gota de sabedoria de hoje, o Rebbe diz assim, tudo foi criado como um meio para conhecer a Deus, ou seja, tudo que existe, a finalidade que Deus criou é para o conhecimento de Deus. Ah, então tal coisa é inédita. Conheça Deus através, entre aspas, dessa coisa inédita para o ser humano. Todas as descobertas que já fizemos foram colocadas aqui nos 6 dias da criação. Por isso, não há nada novo debaixo do céu, não há nada novo debaixo do sol. Tudo foi criado dentro dos 6 dias. Até a viagem ao espaço estava dentro do aspecto dos 6 dias da criação. E esse aspecto ele começou a ser revelado para o ser humano na década de 60. E foi aperfeiçoando com o tempo. Mas é novo? Não. Não existe nada novo.
porque dentro dos 6 dias da criação, Deus criou todas as coisas. E cada coisa tem o seu tempo certo para que o homem possa conhecer. Mas está dentro dos 6 dias da criação. Isso é emuná, é confiança em Deus, é fé em Deus. Entendeu? Ok? Janete Severiano dos Santos, shalom, shalom, Janete, a ti e a família. E na sequência, né, finalizando essa gota de sabedoria, o Rebbe diz, todas as coisas foram colocadas aqui nos 6 dias da criação, com qual finalidade? A fim de que as utilizemos para um propósito divino. Então, amados, tudo é para conhecermos a Deus, para um propósito divino. E é este o nosso objetivo, a nossa missão, que nós precisamos estar focados, né? Então, todo o conhecimento das ciências e da tecnologia, ela não pode, em hipótese alguma, nos afastarmos do nosso Deus. Por isso o Rebbe, ele já falava que nós precisamos aprender a usar as ciências e as tecnologias em um benefício supremo. Preparar o mundo para ser o lar de Deus. Então, que a ciência e a tecnologia estejam a serviço para que as pessoas possam conhecer a Deus. Por exemplo, né, a tecnologia que nós estamos usando para fazer a live. Qual que é o objetivo? Que as pessoas conheçam e aperfeiçoem o seu conhecimento para com Deus e a sua emuná para com Deus e a obediência aos seus mandamentos. Então é isso que o Rebbe quis dizer. Saibamos, peçamos realmente a Hashem que nos dê a devida sabedoria para que nós possamos usar tudo aquilo que chegue em nossas mãos, em nossas posses, para essa finalidade, levar o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Ok? Nós estamos no 7º dia e, portanto, nós estamos, de fato, na última leitura da nossa Parashá semanal. Ok? Malu, do Distrito Federal, shalom, shalom, né? A Marli Istael e o seu esposo Ananias, shalom, shalom, e uma rápida recuperação pelas misericórdias e bênçãos de Hashem ao Ananias, que o amado se recupere rapidamente. Maria Isabel Gouveia, shalom, Felipe Costa Oliveira, Shabbat Shalom para vocês. A nossa 7ª leitura está no capítulo 11 do livro de Devarim, Deuteronômio, e nós temos aí a 7ª leitura, mais Mafitir, no capítulo 11, do verso 22 até o verso 25, para encerrarmos a nossa Parashá semanal, Ekev, calcanhar, a parte mais baixa e mais insensível do ser humano. Uma advertência para que nós não venhamos nos embriagarmos realmente com referência às questões materiais, com as questões seculares da nossa vida, e dessa forma venhamos baixar, abaixar aos mais baixos níveis espirituais e insensíveis para com Deus e os seus mandamentos. Nós temos na nossa Parashá, desde o princípio da semana, que nós somos chamados com coração voluntarioso, como diz o Shema, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, ou seja, tudo a serviço de Hashem, com amor por amor e obedecendo aos seus mandamentos, ok? Então vamos à nossa 7ª aliá e mais Mafitir, que diz assim: nós estamos aí então na conclusão da Parashá e dentro dela nós estamos no aspecto aqui sobre o amor da comunidade para com Deus, Vimos no começo
a respeito da questão individual. Individualmente, ou seja, cada pessoa tomando a sua devida decisão no seu livre arbítrio, para, com todo o coração, voluntarioso, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, realmente amar a Deus e servi-lo, né? Então, agora aqui concluindo a Paraxá, estamos dentro do aspecto sobre comunidade. Agora é toda a comunidade a serviço de Deus, num só pensamento, numa só consciência divina, né? Juntos, imbuídos realmente com esse coração voluntarioso, transbordante em amor para com Hashem e os seus mandamentos. Então diz assim, capítulo 11, verso 22 a 25. Pois se tomardes medidas para guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, estudando as instruções da Torá para cumpri-los corretamente, e sem vos esquecerdes do que tiverdes aprendido, e a fim de amar Deus, vosso Deus, e então andar em todos os seus caminhos, sendo misericordiosos e benevolentes, não apenas o quanto vos foi ordenado explicitamente que fosseis, e sim imitando Deus, e portanto, sendo mais misericordiosos e benevolentes do que ele exige que sejais em seus mandamentos, e por fim, ligar-vos a ele, associando-vos constantemente com os sábios e os mestres da Torá. Então, como recompensa, Deus expulsará todas essas nações de diante de vós. Desapossareis nações tão fortes, que são maiores e mais fortes do que vós, embora sejais poderosos. Todo lugar que pisarem os solos de vossos pés para conquistar será vosso, mesmo territórios além de vossa fronteira prometida, que se estenderá desde o deserto no sul até o Líbano no norte, e desde o Rio Grande, o rio Eufrates, no leste até o mar Mediterrâneo no oeste. Não se levantará ninguém contra vós, nem mesmo um homem tão gigantesco como Og. Deus, vosso Deus, lançará o temor imediato de vós sobre os que estiverem em vossa proximidade, e o pavor corrosivo de vós sobre toda a população da terra em que pisardes, até sobre quem estiver muito longe, conforme ele falou a vosso respeito. Aqui nós finalizamos então a nossa 7ª leitura, e com a 7ª leitura nós também finalizamos a nossa Paraxá Ekev. E, trazendo a questão dos dados, quantitativo. Então vamos lá, o que nós estudamos essa semana em questão quantitativa. Então a nossa Paraxá Ekev, ela com leitura e ouvir e estudar, nós fizemos durante essa semana 111 versículos estudados da Torá. Então, mais 111 versículos estudados até aqui com a Paraxá Ekev, nós completamos 5.200 versículos lidos, ouvidos e estudados desde o dia 17 de outubro, do ano 2020, E agora, amanhã, pela graça e misericórdia de Hashem, nós vamos começar a nova Paraxá semanal de nome Re'e, que significa vejam, e vamos do capítulo 11 de Deuteronômio, verso 26, até o capítulo 16 e o verso 17. E nessa próxima semana estaremos então lendo, ouvindo e estudando 126 versículos. Se Mashiach não se revelar até lá, nós então no próximo Shabat, nós estaremos então concluindo 5.326 versículos lidos, ouvidos e estudados. É algo em questão quantitativa que nós estamos trazendo
para termos uma visão, uma noção daquilo que nós realmente estamos fazendo aí em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. Também, né, vamos mandar aí, né, a Maria Isabel Marmol, Piso, lá de Franca, né, a minha irmã querida, junto com a Fatinha, a nossa irmã mais velha, que está lá com ela, né, mais os seus filhos, né, a Camila, né, a dona Sônia, a sogra, o Guilherme, a Harome, a Floral, né, a família toda da minha querida irmã Abel Marmol Piso, né, que Hashem abençoe a vida de vocês, que sejam sempre guardados com muita proteção, muita luz divina e com muitas vitórias e bênçãos aí com vocês aí, ok? Baruch Hashem. Também queremos aí mandar, né, um shalom, um Shabbat Shalom para a Eliana Sintra, lá de Ribeirão Preto, a Maria Tereza Figuriredo, a Marta Vieira, lá de Cascavel, Paraná, César Vasconcelos, o Paulo Melo, de Taubaté, São Paulo, a Vera Lúcia Fernandes, lá e a sua família de São Carlos, São Paulo, a Nara Brochieri, de Ilhabela, se não me engano, acho que é lá que ela está morando atualmente, a Maria Machado, de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Rita de Cássia Torres, lá de São Paulo, a Mônica Nascimento Santos, de Guarujá, São Paulo, o Raelson Alves, lá de Manaus, Amazonas, o Ben Yosef Ain Ribeiro, né, Baruch Hashem, também mandando aí um shalom para essas pessoas. A Maria, que recentemente mudou aqui para a cidade de Bauru, vindo da Bahia, né, a Maria junto com seu filho que mudaram aqui para Bauru, né, e vamos aí termos mais uma pessoa pela misericórdia de Hashem somando conosco aqui, né, no grupo Bauru e região, né, Baruch Hashem por isso daí. Graças a Deus, o Eterno está dando misericórdia sobre misericórdia para o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, e que está presente aí praticamente em todos os estados da federação, e também, pela misericórdia de Hashem, né, os trabalhos estão crescendo, as comunidades estão crescendo, se desenvolvendo, e cada comunidade conta sempre, né, com seus membros regionais e também com aqueles, né, que voluntariamente escolhem, né, fazer a sua tzedakah, sua oferta, seu dízimo, para enviar para auxiliar, ajudar, sustentar as comunidades regionais, né? E nós aqui em Bauru e região, nós estamos aí fazendo um fundo para podermos alugar um imóvel, à semelhança da nossa sinagoga sede em São Paulo, um imóvel, uma casa ampla, onde podemos residir, receber as pessoas que estiverem passando aqui pela nossa região ou que vierem fazer visitas, né, possamos ter acomodações para recepcionar as pessoas e também lugar específico para as crianças aprenderem a estudar a Torá, o alfabeto hebraico, não resta dúvidas também, e assim como também temos, né, o nosso centro de estudos da Torá e continuarmos com a nossa tarde com a Torá a partir de Bauru para a região e aonde pudermos chegar com a permissão de cada pessoa de poder chegarmos aos seus lares, né? Quem sabe aí, né, a Donária, a Elizabeth Lobo, por exemplo, né, a Cibele, né, saem lá de Portugal, vêm fazer uma visita aqui em Bauru e região, as portas estarão abertas, sem sombra de dúvidas, né? A Fátima Sato e o seu marido, Oswaldo Sato, né, saindo lá do Japão, tem um lugar aqui também, né, por exemplo. E aqui no Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, aqueles que quiserem passar por Bauru,
quando nós tivermos o imóvel, bem entendido, hein? Agora, se quiserem passar aqui por Pirajuí e ficar no aperto aqui da nossa casa, não tem problema não. Dá um apertinho aqui, cabe mais um, como diz o outro, né? E possamos aí estar recepcionando as pessoas. Então, pelas misericórdias do Eterno, confiamos realmente que Ele fará esta maravilha aqui em Bauru e região, como em todas as comunidades regionais, e que realmente cada coração seja voluntarioso para estar aí ajudando-nos, auxiliando, fortalecendo esta jornada preciosa aqui, né? Então, por isso, a descrição da nossa live tem aí o Pix, que você possa realmente nos ajudar a contribuir com essa questão aí. A Donari está dizendo, né? Gratidão pelo convite, espero que também possamos ir a Portugal. Baruch Hashem, acredito, eu confio que Deus, sendo da vontade de Deus, Ele nos dará as condições necessárias para irmos a Portugal e aonde as portas se abrirem em convite para chegarmos. De alguma forma, Ele proverá, né? Ele proverá. Se é realmente para a glória dele, para a elevação, né, espiritual das pessoas, né? Sem sombra de dúvidas, este ou aquele poderá ser deslocado para esta ou aquela região, cidade, país, e poderá realmente contribuir para a elevação das almas das pessoas. Será, de fato, uma grande honra, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem, nessa Parashá Ekev, uma das coisas, aliás, tudo é essencial, tudo é importantíssimo, etc, etc, etc. Mas os nossos sábios trazem para nós nessa Parashá Ekev, desta semana, traz para nós de todas as coisas maiores, sublimes e elevadíssimas, né? Então os nossos sábios dizem que há algo, né, maior do que tudo. Esta dádiva que os nossos sábios trazem para nós, eles dizem assim, a maior dádiva que Deus concedeu não somente ao povo de Israel, mas a maior dádiva que ele concedeu à humanidade é, de fato, a vida eterna. Esta é a maior das maiores dádivas que Deus concedeu ao povo judeu e à humanidade. Por isso, o Olam Rabá, no final da redenção com Mashiach, onde todas as coisas serão devidamente corrigidas, curadas, saradas, o mal em todos os seus aspectos, o mal será completamente vencido e o próprio mal, ele se converterá em bem. E o bem, com toda a sua dimensão, ele será aperfeiçoado plenamente, assim que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final. E no final da redenção, então o mundo será plenamente estabelecido como o lar de Deus, que se fala Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna. Então esta é a maior de todas as preciosidades que Deus tem dado à humanidade, a vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro, que vai ser aqui, neste mundo completamente retificado, completamente sarado, curado em todos os seus níveis. Então essa Parashá Ekev traz para nós, sem sombra de dúvidas, esta preciosidade sobre a questão da vida eterna. É a maior dádiva que Deus ele deu ao ser humano. E com uma pequena observação no modo de dizer que os sábios dizem,
desde que nós não percamos o alvo da nossa vida. Porque o alvo da nossa vida qual que é? Qual que é o alvo supremo da nossa vida? São duas coisas essenciais que nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma. A maior dádiva, a vida eterna. E a missão suprema para a qual nós aqui estamos, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus. São duas coisas que nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer. Por isso, na Parashá Ekev, nós somos chamados à atenção constantemente para que nós possamos estar, como diz a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje. Se guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para cumpri-los corretamente e sem vos esquecerdes do que tiverdes aprendido, e a fim de amar vosso Deus e então andar em todos os seus caminhos, quando nós não esquecemos essas duas preciosidades, essas duas questões vitais, significa que nós ainda estamos ligados nisto, no amor a Deus e os seus mandamentos. E nós vamos continuamente, até que Mashiach se revele, nós vamos continuamente estar revisando o estudo da Torá, as 7 leis universais e a Tzedakah. São inseparáveis. Então, nesse sentido, amados, é importantíssimo que nós não venhamos nos mover nem para a direita e nem para a esquerda, para nos afastarmos da missão suprema das nossas vidas. Porque se nós nos afastarmos, também significa que nós nos embriagamos com alguma coisa que nos tira da presença divina. E esquecemos a maior dádiva que Ele nos concede, a vida eterna. E a nossa missão suprema, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecermos dessas preciosidades, porque isso nos mantém em foco. Por exemplo, né, a Torá ela sempre nos fala sobre o relacionamento, né, do marido e da esposa, para também nós possamos ter uma visão do nosso relacionamento em amor para com Deus. Então, por exemplo, né, o homem, ele está andando e vê uma bela mulher pela sua frente. Chama a atenção, obviamente. Então, quando ele olha para ela, vem algum pensamento que não é bom, como que ele combate esse pensamento que não é bom? De que forma que ele vai combater isto? Ele vai combater de duas formas. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor aos seus mandamentos. Quando ele coloca em foco isso, o que ele faz? Eu não posso pensar isto, porque eu amo a minha esposa. E eu preciso ser fiel a ela, mesmo em pensamentos. Então, por isso, quando nós podemos contemplar realmente os sábios, trazendo para cada um de nós a exortação de que Deus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos, é exatamente por isso. Porque precisamos pensar assim. Afinal de contas, ninguém está vendo o meu pensamento. Ninguém está vendo o que eu estou pensando. Mas nós temos a instrução
Por isso, constantemente nessa Parashá Ekev, nós somos exortados ao quê? A estudar a Torá e os seus mandamentos, a reestudar a Torá e os seus mandamentos, a reaprender a Torá e os seus mandamentos. E aí então eu vou me lembrar do quê? Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Uma grande erosão, ela começa com uma pequena erosão. E se ela não for devidamente tratada, ela vai se transformar numa grande erosão. E depois não tem como mais arrumar aquela erosão. E o terreno, ele vai ficar danificado para sempre. Então, esse é um exemplo. Não resta dúvidas. Mas temos inúmeros exemplos que a própria Torá traz para nós com a sabedoria dos nossos sábios, os nossos mestres trazendo constantemente. Entre elas fala bem claro, não deixe para amanhã cumprir o mandamento que você possa cumprir hoje. E se porventura acontecer alguma coisa que você não possa cumprir o mandamento, na primeira oportunidade o faça rapidamente. Não vá prolongando, retardando o cumprimento da mitzvah. Então a Parashá Ekev, ela traz essa visão. E quando nós temos essa visão de a maior dádiva que Deus deu ao ser humano, que é a vida eterna, e a missão suprema das nossas vidas, que é transformar o mundo no lar de Deus, então o nosso foco, ele continuará em frente. Continuaremos ver Deus, olhando para Deus. Continuaremos a ouvir Deus, escutando o que Ele diz. Nós vimos essa semana o significado disso. Então, portanto, amados, é precioso para nós, sem sombra de dúvidas, vivermos dentro desta realidade. Outra coisa que os nossos sábios trazem para nós é que é difícil mantermos, sempre conscientes a respeito da presença de Deus. Então, quando nós falamos Deus é tudo, tudo é Deus, Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Também falamos que ele é Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares. Não há lugar onde ele não possa estar. Tanto é que o profeta, Deus falando através do profeta, ele fala de forma bem clara: porventura não sou eu que enche todo o céu e toda a terra? Ou seja, nada está fora do alcance dos seus olhos. Nada está fora do seu alcance. Então, muitas vezes, a questão da presença divina, nós falhamos com essa consciência. Deus está presente. Não tenho como me esconder, não tenho como fugir da sua presença. E por que normalmente é difícil de nós mantermos esse foco, como os sábios dizem para nós, da presença divina? Porque nós não podemos esquecer que nós temos 4 mundos essencialmente, segundo os nossos sábios trazem para nós. O primeiro mundo, mais elevado de todos, é o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, onde só ele, o Todo-Poderoso, está. Depois nós temos o mundo chamado Beriá, que é o mundo da criação. Depois vem o mundo de Yetzirá, que é o mundo da formação. E depois vem o mundo que é de nível mais baixo, que é o mundo de Asiá, que é o mundo da ação, que é este que nós habitamos. Esse é o mundo mais inferior. E justamente por ser o mundo de Asiá, o mundo da ação,
O que acontece normalmente? As pessoas elas são movidas pelo que vem normalmente. Então, por isso, o mundo de ACA, o mundo da ação, que é esse mundo que nós habitamos, é um mundo mais inferior, é o mundo da ação, atitude. É daquilo que se vê, que se apalpa. Então, por isso, dentro desse aspecto, a consciência da presença divina, ela é difícil de mantermos isso constantemente, justamente porque nós estamos acostumados com o ver, o apalpar, enquanto que a presença divina, você vai pela emuná, a confiança em Deus, a fé. Então, por isso, fica muitas vezes, entre aspas, fica fácil de esquecer de Deus. Ele não está. Você perde por algum tempo, alguma fração de segundos ou minutos, depende da situação, você perde aquele aspecto, a presença divina, a consciência divina. Deus está aqui. O que eu estou fazendo? Deus está aqui. Eu não vou fazer tal coisa. Deus está aqui. Então, essa presença divina, né, as pessoas não parecem, nos parecem mais reais que o próprio Deus, porque nós vemos as pessoas e não vemos Deus. E esse é o seu desafio de emuná, de confiança em Deus. Os nossos sábios dizem que como cumprimos a mitzvah de temer a Deus? Então eles nos diz, devemos estudar sefarim, ou seja, no singular sefer, que é o quê? Livro, sefarim, livros, ou seja, devemos estudar livros. Temos a Torá com seus 5 livros. É a essência de todos os livros de estudos baseados na Torá que os nossos sábios trazem para nós. Então a Torá ela é a base. Então devemos estudar sefarim. Com a Torá, os seus 5 livros, temos aí uma boa, graças a Deus, uma boa biblioteca que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, tem realmente compartilhado com as nações. Sefarim, livros de estudos, né? Temos aí a nossa sinagoga sede, beneinoor.org.br, que tem ali alguns livros que estão à disposição para quem quiser adquirir, né? E também nós temos aí o nosso amado irmão, o Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro, que também trabalha com a venda de livros, né? Onde ele coloca à disposição daqueles que querem aplicar em livros, né? Tem a sua biblioteca ali de venda de livros. Então você pode, de fato, investir, né, a sua consciência divina, além da Torá, que lá também tem, você pode assim o fazer, ok? Então, temos aí, graças a Deus, uma boa biblioteca à disposição para aqueles que querem aplicar dentro dessa questão de conhecimento, né? Investir no conhecimento, na sabedoria, no saber, né? A melhor arma que nós temos é o saber, porque aquele que tem o saber jamais será escravo de quem quer que seja, né? Então, uma das formas de nós lutarmos pela nossa liberdade é conhecimento, é sabedoria, é saber. Essa é uma das formas de nós lutarmos, sem sombra de dúvidas, pela nossa liberdade. Então, dentro desse aspecto, né, devemos estudar sefarim, que mostram como estamos sempre nas mãos de Deus. Se não fosse por Ele, não estaríamos vivendo, respirando, falando ou nos movendo. Devemos também entender que Deus sabe de todas as nossas ações e conhece os nossos mais profundos pensamentos. Então, né, ao estudar sefarim,
precisamos estar conectados com estas realidades, né? Então os nossos sábios dizem no Pirkei Avot, capítulo 2, verso 1, diz assim: há um olho que vê e um ouvido que escuta, e todos seus atos são anotados em um livro. Há um olho que vê, há um ouvido que escuta, e todos seus atos são anotados em um livro. Ou seja, todos os teus atos estão ali anotados para que realmente Deus possa, entre aspas, né, para podermos entender, né, no nosso linguajar humano, para que Deus possa lembrar-se sempre daquilo que nós fazemos de fato de bom, que sejam que sejam colocados dentro de méritos, né, para que realmente ele seja em toda e qualquer situação exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós aprendemos em que Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que vamos entrar lá no dia 6 de setembro, né? Então nós aprendemos que Deus decidirá se você deve viver ou morrer. Quando nós nos deparamos com esta realidade de Rosh Hashanah, os nossos joelhos não deveriam tremer? Ou quando nós ouvimos a notícia, Rosh Hashanah está chegando, e é o tempo em que Deus vai escrever lá se você vai viver o ano 5.782 completamente, ou se você vai morrer dentro do ano 5.782. Isso não é para fazer os nossos joelhos tremerem? Você não entraria em pânico se, porventura, alguém chegasse e dissesse a você, ó, esse ano aqui você vai lá para a terra dos pés juntos. E aí? Você tem que meditar profundamente sobre isso antes de começar a sentir-se assustado. Estas coisas não são para nos assustar, muito pelo contrário. Estas coisas são para fazer-nos realmente lembrar que há um único Deus e Salvador que está acima de tudo e de todos. Só Ele é Deus. Você pode entender porque é tão difícil aprender a temer a Deus? Quem sai por aí falando que, Rosh Hashanah é o momento em que Deus escreve se você vai viver ou morrer neste ano. Você pode então entender porque é tão difícil aprender como temer a Deus. Por quê? Porque não vemos. O mundo de Asiá, o mundo da ação, sempre cobra o que vemos. E a coisa mais importante é aquilo que não vemos. Devemos treinar nossa mente a fazê-lo. Moshe nos ensinou que uma das mitzvot mais importantes da Torá é temer a Deus. Aquele que teme a Deus por amor, a sua descendência é guardada por 2.000 gerações. Aqueles que temem a Deus por medo e respeito, a sua descendência é protegida por 1.000 gerações. Deus não nos criou com um medo instintivo dele. Ele não nos criou, ele não nos formou para termos medo dele. Ele deseja que nos esforcemos para cumprir esse preceito fundamental e dessa forma seremos merecedores de suas bênçãos. Não é mais fácil, de fato, amar a Deus do que ter medo dele para cumprir os seus mandamentos? Não é melhor amar? Sim, é muito melhor amar. Hoje nós estamos no nosso segundo Shabat da Teshuvah.
que nos leva àquilo que o profeta diz, Nahamu, Nahamu, consolai, consolai o meu povo. Então a segunda porção do profeta destas 7 semanas, né, que temos até Rosh Hashanah, né, consolai, consolai, é o tempo do renascimento, e justamente que antecede o Rosh Hashanah. Por quê? Para que nós possamos chegar em Rosh Hashanah com a consolação de Deus. Isso significa o nosso quebrantamento na presença de Deus, para que nós possamos estar conectados com Deus, para não perdermos essa essência que Moshe traz para nós nessa Parashá Ekev, temer a Deus. E temer a Deus por amor é muito mais prazeroso, para que nós possamos assim estar vivendo. Então a nossa segunda porção do profeta, Isaías capítulo 49, a partir do verso 14, até o capítulo 51, verso 3, para a nossa segunda porção de Nahamu, Nahamu, consolai, consolai. Então diz assim, com os comentários do Urash, a segunda porção do profeta. Isaías transmite as palavras de Deus que fala de Sião, isto é, Jerusalém, em sentido figurado, como uma mãe que chora por seus filhos exilados. De Sião disse, Deus me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas como isso é possível? Acaso uma mulher pode esquecer-se do filho que amamenta? Pode deixar de ter compaixão do filho de seu ventre? Por mais improvável que seja, tais mulheres podem esquecer-se de seus filhos, porém, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que te gravei, por assim dizer, permanentemente sobre minhas mãos. É como se eu ainda te estivesse envolvendo nas nuvens de glória. Teus muros, a imagem dos muros da cidade de Jerusalém destruída, estão sempre diante de mim. Teus filhos, teus habitantes exilados, apressaram-se a voltar a ti. Os teus inimigos que te destroem e te devastam, logo sairão do seu meio. Levanta teus olhos, observa ao teu redor e vê. Todos eles se juntaram, vieram a ti. Juro que, como eu vivo, diz Deus, usarás todos eles como joia e os atarás à tua volta, como faz uma noiva para embelezar-se. Pois tuas ruínas, teus lugares desolados, a tua terra destruída, serão todos reconstruídos. Mas isso não será suficiente, porque agora ficará apinhada de numerosos habitantes que retornarão a ti. Os que te destruíram, os que te destruíam, estarão longe. Teus filhos, dos quais havia sido privada, ainda dirão uns aos outros de maneira que ouças. O lugar é estreito demais para mim. Dá-me espaço para que eu possa assentar-me. Dirás a ti mesma, quem deu à luz esses dias? Quem deu à luz esses filhos para mim, visto que fui desfilhada e estou solitária, exilada e rejeitada? E quem criou estes filhos? Eis que fui deixada sozinha, sem marido com que eu pudesse ter filhos. Todos esses filhos, de onde eles são? Assim diz o Senhor Deus. Eis que erguerei minha mão para as nações e levantarei o meu estandarte para os povos como sinal para reunir os exilados. Eles trarão teus filhos debaixo de teus braços e tuas filhas serão conduzidas sobre seus ombros. Reis serão teus guardiões e suas princesas tuas amas de leite. Prostrar-se-ão perante ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Assim saberás que eu sou Deus e que os que esperam por mim não serão envergonhados. Não perguntes, poderia a presa, nossos exilados, ser tomada de volta de um guerreiro valente como Edom, os descendentes de Esav, ou conseguiriam os cativos,
os descendentes de Jacob, o justo, escapar? Pois assim disse Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Até o cativo de um guerreiro valente pode ser tomado de volta, e a presa do tirano escapará. Eu contenderei com o teu contendedor, e salvarei teus filhos. Alimentarei os animais do campo com a carne dos que te insultam. Aves de rapina se embriagarão com seu sangue, como se fosse vinho doce. Assim toda a carne saberá que eu sou Deus, teu Salvador e Redentor, o poderoso de Jacob. Capítulo 50 agora. Isaías então transmite as palavras de Deus aos israelitas. Não vos desespereis, pois assim disse Deus. Onde está o documento de divórcio de vossa mãe? Isto é, de vossa nação, indicando que eu a repudiei? Ou a quem de meus credores eu vos vendi? Aqui nós temos algo muito precioso para pensarmos, né? Não foi por minha culpa que fostes exilados, eis que fostes vendidos ao exílio por causa de vossas iniquidades, e vossa mãe foi repudiada por causa de vossas transgressões. O que nós podemos aqui, né, rapidamente, para podermos comentar de uma forma rápida e simples, né? Onde está o documento de divórcio que eu vos repudiei? Aonde que está uma comprovação, um documento que eu vendi vocês? Deus falando para com a nação de Israel, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo judeu. Aqui, amados, cai por terra a famosa teologia da substituição. Sabe qual é a teologia da substituição que o mundo religioso traz? É que Deus não ama mais o povo judeu, não ama mais Israel. Que Deus trocou o povo de Israel. Que Deus trocou o povo judeu por um novo segmento religioso que eles chamam aí fora de igreja noiva, e que essa igreja noiva que é a nova noiva de Deus. E não é mais o povo judeu. O povo judeu não é mais escolhido. Essa é a teologia da substituição. Então, aqui cai plenamente por terra a teologia da substituição. Podem falar o que for, mas Deus não divorciou-se do povo de Israel. Não divorciou-se do povo judeu. Continua sendo o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Deus. Ponto. Outra coisa, que aqui o profeta, Deus fala através do profeta. Fostes vendidos por causa das vossas iniquidades. A vossa mãe foi repudiada. Qual que é a mãe? A Torá. Repudiaram a Torá. Junto com a Torá, repudiaram a cidade santa, Jerusalém. Então, cai por terra toda a teologia de substituição, ok? Continuando, capítulo 50, verso 2. Por que então vos arrependeis? Por que então não vos arrependeis? Porque eu vim a vós fazendo propostas de reconciliação, e não há ninguém que me responda? Por que chamei e ninguém responde? Pensais que minha mão é curta demais para redimir, ou que eu não tenho poder para salvar? Sabeis que isso não é verdade. Eis que eu faço secar o mar com a minha repreensão. Transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por não haver água e morrem sufocados, sedentos de água que lhes possibilite respirar. Quando quero punir as nações más, visto de trevas o céu, e faço pano de saco ser a sua roupa. Falando de si, Isaías dirige-se ao povo dizendo: O Senhor Deus enviou-me a vós,
e me deu uma língua hábil para ensinar, para saber como fixar horas para falar aos que estão fatigados e têm sede de sua palavra. Ele me desperta, desperta minha alma com o seu espírito toda manhã, desperta meu ouvido para escutar sua palavra em conformidade com os ensinamentos que ele quer que eu transmita. Quando se aproximou de mim pela primeira vez, o Senhor Deus abriu meu ouvido à sua voz, habilitando-me a escutar seu apelo para que alguém fosse seu profeta. Ele disse naquela ocasião: enviei ao povo o profeta Amós, porém o ridicularizaram, porque ele era gago. Depois enviei Miqueias, mas lhe golpearam a face. Então agora, quem irá por nós? Respondi ao seu chamado. Eu não me rebelei, não recuei. Ele me disse que sois obstinados e difíceis, porém de boa vontade. Dei minhas costas aos que golpeiam e minhas faces às pessoas que arrancam os cabelos. Não me escondi de vexames e nem de gusparadas. Respondi-lhe: concordo, com uma condição, que o Senhor Deus me ajude se me atacarem. Portanto, não fiquei vexado com vossos insultos. Por isso também eu pus minha face como pederneira e sabia que não seria envergonhado. Deus, que me justifica, está sempre perto para me defender. Então, quem quiser contender comigo, fiquemos juntos. Quem quiser brigar comigo, se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajudará. Quem me condenará? Eis que todos aqueles que brigam comigo se desgastarão, como uma roupa, a traça os consumirá. Isaías volta a transmitir as palavras de Deus. Quem dentre nós é temente a Deus? Quem escuta a voz de seu servo, o profeta? Quem passou por momentos escuros e quem não tem luz, que ele confie no nome de Deus e se apoie em seu Deus. Eis que todos vós, que não ouvis os profetas, que ateais o fogo da minha ira, que aumentais as chamas da minha fúria, deveis saber que ireis para a morte na flama de vosso fogo. Sereis castigados nas mesmas chamas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão. Jazereis em aflição. Capítulo 51, verso 1 a 3. Escutai-me, vós que procurais a justiça, que buscais a Deus. Olhai para a rocha de onde fostes lavrados e para o buraco do poço de onde fostes escavados. Olhai para Abraão, vosso pai, a rocha de onde fostes lavrados, e para Sara, que vos deu a luz, o poço de onde fostes cavados. Pois Abraão era apenas sozinho, e exilado de sua terra natal, quando chamei para minha missão em Canaã. Porém, o abençoei e o fiz progenitor de muitos. Da mesma maneira, elevarei a vós, que escolhi entre todas as nações, porque Deus consolará Sião, Jerusalém, consolará todas as suas ruínas, transformará seu deserto em um paraíso e seu ermo em um jardim de Deus. Júbilo e alegria serão encontrados nela, gratidão e som de canção. Baruch Hashem. Aqui nós finalizamos a segunda porção do profeta de Nahamu, consolai, consolai o meu povo. E mais uma vez aqui nós estamos vendo que Deus não se divorciou do seu povo, o povo judeu.
que ele não entregou às nações, vendendo às nações, ele não entregou Jerusalém, a cidade do grande, único e o verdadeiro Rei e Deus, o soberano dos mundos. Nós vemos aqui que aqueles que se somam com os judeus no verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, estão somando para transformar o mundo para ser o lar de Deus. Que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Até amanhã. Um bom encerramento de Shabbat, uma boa Havidalah, separação do 7º dia para os 6 dias comuns, com baterias recarregadas para o que der e vier, como diz o outro, que nós possamos aqui, à semelhança do nosso irmão mais velho, o povo judeu, possamos estar aí renovados, fortalecidos, para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. Até amanhã. Shavuot Tov.